Bom, semana passada vocês viram a primeira partida dessa joia aqui. Infelizmente, duas notícias não muito boas. Primeiro, a embreagem está no final da vida, talvez esteja contaminada com óleo pela vibração que a gente percebeu ali na primeira volta. E a segunda é esse barulho anormal vindo do motor, um barulho de uma batida. No momento que eu mexi aqui na capa da ventoinha, eu percebi uma interferência da capa da ventoinha no ventilador em si. Eu vou soltar essa correia para tentar identificar se o barulho diminui, se ele acaba ou se não muda nada. Se o barulho diminuir ou acabar, a notícia é ótima. A gente está com um problema aqui no dínamo. Tá? Se o barulho não mudar nada, infelizmente, o barulho é dentro do motor. E mais uma vez eu tenho uma notícia talvez não muito boa. Esse daqui é um motorzinho cansado, é um motorzinho que já rodou muito. Então é normal a gente pegar a polia e perceber uma folga. E esse daqui ele não tem nem a folga que seria de se esperar num motorzinho cansado. Nem um décimo de milímetro que a gente já ouviria um barulhinho de pancada. Isso daí normalmente indica o quê? Em algum momento esse motor estava batendo o virabrequim, estava com uma certa folga e em algum momento entendeu que uma solução interessante para a ocasião seria mudar os calços ali do virabrequim, alguma coisa assim. E talvez esse seja o motivo pelo qual a gente está ouvindo o barulho hoje. Cuidado, Bianca, que eu vou fazer um pouco de força agora. Eu queria virar aqui e ouvir um barulho, um ronco, que infelizmente eu não estou ouvindo. Não era nada disso que eu queria. Eu vou dar a partida, eu posso funcionar o motor por uns 10, 15, 20 segundos, talvez sem o ventilador. Não vai comprometer nada, mas o barulho vai revelar para vocês ao mesmo tempo que para mim, se a gente está com problemas nessa usina. Com certeza a notícia era a pior. Tá? O barulho continuou, está mais audível ainda, sem o barulho do ventilador, sem o fluxo de ar aí. Então, certamente existe um problema interno no motor, um desgaste excessivo. Eu vou entrar em contato com o dono agora para identificar o que ele gostaria de fazer, se a gente vai fazer a troca da embreagem, se ele quer fazer alguma coisa nesse momento no motor. Vamos ver qual é a definição que ele vai dar. Bom, conversamos com o dono do carro e ele pediu para descer o motor, trocar a embreagem, mas ele achou estranho o motor estar fazendo um barulho porque o relato dele, o histórico do carro, é que um pouquinho antes do pai dele encostar o carro, ele tinha mandado fazer o motor. Então ele entende que esse barulho é improvável. De qualquer forma, talvez o motor não tenha sido completamente feito. A gente vai descer o motor e a gente vai conseguir dar talvez ter algumas pistas ali, se ele foi aberto ou não, ou se foi feito alguma coisa parcialmente. Então, de qualquer forma, a bateria já está desligada, vou soltar a parte elétrica. Felizmente, descer esse motor é relativamente tranquilo. Não sei se eu vou conseguir reaproveitar o escapamento, vou fazer o possível, mas ele está bastante enferrujado. Vou tentar arrancar ele numa peça única. Bom, agora com essa nova informação que o motor talvez tenha sofrido uma intervenção há não muitos quilômetros atrás, a gente precisa partir dessa perspectiva para tentar identificar alguma coisa. E realmente acaba fazendo sentido, porque a gente percebe uma cola aqui. Vocês lembram que na peneirinha do cárter eu penei ali para tirar o excesso de cola que tinha. E é complicado, mas a gente percebe que pelo menos visualmente, as colas parecem ter a mesma idade, tá? Então, eu acredito sim, o motor deve ter descido há poucos quilômetros atrás, não sei dizer quantos, e deve ter passado aí por alguma desmontagem parcial, talvez alguma troca de bronzinas. O fato é que não foi com certeza
uma retífica completa, a gente percebe até pela cor da carcaça, do estado geral, que daqui a pouco, quando eu levantar o carro, a Bianca vai ter a oportunidade de mostrar por baixo. Mas, de qualquer forma, acredito que sim, foi feito algum serviço num passado não muito distante. Até as juntas aqui do coletor de escapamento, que ainda é o Zé Frizinho original, ela tá brilhante ainda, parece que não faz muito tempo que foi trocada. Bom, 15 minutos, motor fora do carro. O que eu vou fazer agora é soltar o disco que está montado aqui. Eu não sei se vai ser perceptível visualmente ou se de repente algum problema de medida, alguma coisa assim. Não só, mas se a gente vê o disco muito gasto da embreagem, é uma coisa quase que óbvia. O problema é se de fato o volante foi para uma retífica e ele foi usinado fora da tolerância. Tem que existir uma distância fixa sempre entre a superfície onde apoia o disco e essa onde é parafusada o platô. Então, se por exemplo eles tiraram 1 milímetro ou menos do que isso a mais na parte onde apoia o disco, a embreagem sempre vai patinar, você nunca vai ter uma altura de pedal e não adianta simplesmente olhar o estado do disco. Então, assim que tirar o platô, a gente vai conseguir identificar ou não alguma coisa visualmente. Se eu não identificar visualmente, com certeza o volante do motor a gente vai mandar para a rede forte para ter ele dentro dos parâmetros. Bom, o que eu percebo aqui, acho que vai dar para a Bianca mostrar no vídeo, é muito óleo, ele está encharcado, eu não sei se é óleo ou se é graxa. Eu chego até a desconfiar um pouco dessa quantidade de graxa que, considerando que o motor já funcionou por um bom tempo, ela me parece excessiva. Tá? Então, provavelmente, por um excesso de cuidado, a pessoa na hora que foi montar a embreagem colocou graxa demais aqui. No momento que ele começou a funcionar, aqui inclusive a gente tem marca de um escorrido de óleo ou a própria graxa, que aconteceu alguma coisa. Isso talvez tenha contaminado o disco. Desse lado aqui ele está bem, vamos dizer, ele está bem engraxado, ó. Ele está bem sujo. Então provavelmente essa daqui é a causa de toda essa trepidação. Eu vou aproveitar que eu estou trocando a embreagem, eu vou fazer um procedimento que é normal, ou melhor, é o que eu sempre recomendo quando a gente vai trocar uma embreagem aqui na oficina, mandar o volante para a rede forte para eles passarem na pedra. Na verdade, a gente tem aqui um estoque com alguns volantes do 1300 e alguns do 1500 ou 1600 já prontos, assim a troca fica mais rápida. Então vai sair esse volante daqui e vai entrar esse daqui, que já foi passado na pedra. Só vou tomar cuidado de aproveitar, trocar o retentor e o anelzinho de vedação aqui do virabrequim. Apesar de não ter indícios de estar vazando pelo retentor, o volante estava seco na parte externa e aparentemente seco também na parte interna, eu vou trocar esse retentor aqui. A embreagem acabou de chegar, novinha. Vou fazer a montagem aqui no disco, no volante já preparado pela rede forte. Bom, disco e platô já instalados no motor. Antes de eu subir ele aqui, eu vou trocar o rolamento da embreagem. E antes que eu faça essa troca, só pedindo para a Bianca mostrar o que talvez tenha sido o que condenou prematuramente a embreagem. A gente percebe um monte de graxa aqui, ó, que eu vou ter que remover também. Então, no momento da troca da embreagem, eu vou dar uma boa limpada aqui, tirar
qualquer vestígio de graxa, que essa graxa ela não tem função nenhuma. E aí eu estou sozinho aqui com a Bianca, vou instalar o motor e a gente vai ver o resultado da embreagem, como é que ela vai ficar. Bianca, pode mostrar o pedal da embreagem? Infelizmente, quando eu falo mostrar o pedal da embreagem, a pessoa não consegue imaginar, nem sequer deduzir a diferença que dá um antes e um depois. Mas se eu puder descrever em poucas palavras, o que você precisa perceber. Um pedal macio com o curso, vamos dizer, com uma resistência constante, ele não pode ficar dando tranco. E quando ele chega lá embaixo também, no momento que você estiver manobrando, você precisa ter uma folguinha. Quando você começa a tirar o pé, o carro não anda, e uma folga na parte de cima. Então essa parte de atrito da embreagem até você tirar o pedal, ela pode estar um pouquinho mais próxima do final do curso ou um pouquinho mais para cima. O ideal é que você deixe mais ou menos 2,5 cm a 3 cm de folga aqui no início, que vai ter mais ou menos a mesma coisa no momento que você começar a tirar o pé. A gente já conseguiu isso. Só de manobrar o carro aqui eu já percebi que a embreagem está legal. Então antes de dar a última volta, vamos coroar esse Fusquinha com uma peça que ele merece muito. Bom, não é o motor mais justo do mundo, ele não passou ainda pela Retiforte e nem pelos meus cuidados aí numa montagem ou num cálculo de taxa de compressão nem nada, mas provavelmente ele vai rodar por um bom tempo assim. Tudo que a gente percebeu ali, cola de junta, vamos dizer, uniforme em torno do motor, aqui no suporte do dínamo, no meio da carcaça, na peneirinha, eixo de balancinhos ali relativamente limpo, indica com certeza que esse motor passou por alguma intervenção, como o próprio dono alegou, há não muito tempo, em quilometragem, mas com certeza foi uma intervenção aí que não deu ou não atingiu o resultado esperado pelo barulho estranho que a gente está ouvindo. De qualquer forma, eu acredito que ele vai poder rodar por um bom tempo dessa forma, e para finalizar esse reparo, eu vou instalar este módulo de ignição que simplesmente eu fabrico, tá? Há mais de 15 anos, eu já vendi vários, tá? Bastante, e o circuito ele tá aperfeiçoado. Nesses últimos 15 anos eu aprendi muito a respeito de ignição, eu já tinha formação em eletrônica, então eu consegui unir uma coisa com a outra. Hoje eu tenho não somente o módulo para trabalhar com platinado, mas para trabalhar com sensor aranha ou com o sensor Hall. Nesse caso aqui é o platinado. Uma outra alternativa que a gente tem aqui seria colocar um Hot Spark, mas hoje, graças ao preço do dólar e ao interesse ali dos comerciantes, o que não é nada mais natural, porque eles precisam ter lucro, mas R$400 num Hot Spark acho que está fora da realidade da maioria. Só para você ter uma ideia, esse módulo, no momento que eu gravo o vídeo, custa R$140, tá? Então é uma excelente opção para você usar o teu platinado como sensor. Pô, Tonela, mas eu vou manter o platinado? Não, você vai manter o platinado. Só que no lugar do platinado alimentar a bobina, cada vez que ele fechar o contato, passar os 2 ou 3 amperes que a bobina consome, cada vez que ele abre, ele correr o risco de um faiscamento ali de 2 ou 3 amperes com a bobina original. Se você estiver usando a KW, que eu recomendo e que o módulo funciona numa boa, você vai estar com mais de 5 amperes, tá? Então o platinado com uma bobina vermelha, ele frita literalmente em pouco tempo. O módulo é o que? Basicamente é um amplificador do pulso do platinado. Então quando você está com o módulo, o platinado deixa de alimentar a bobina diretamente. Quem vai alimentar a bobina? O circuito do módulo, tá? Que é super dimensionado. Eu acho que vale a pena citar isso. E o platinado, ele vai controlar, ele vai gerenciar o módulo através desse fiozinho verde, tá? E a corrente necessária para isso, no lugar de 5 amperes, passa a ser 0,1 amperes, ou seja, 50 vezes menor. Então você não tem mais o desgaste da carbonização dos contatos ali. Platinado é eterno? Não, ele não vai ser eterno, porque a fibra do martelo do platinado, aquela que apoia
no eixo do distribuidor, com o tempo ela vai se desgastando, mas com certeza você não tem aquela queda de rendimento natural ocasionada ali pela carbonização dos contatos do platinado, tá? Conforme o carro vai funcionando no sistema convencional, a corrente da bobina vai queimando o contato do platinado, vai gerando uma resistência elétrica ali e vai limitando, vai restringindo a corrente que circula para a bobina. Em resumo, esse daqui é um módulo de ignição de pobre, tá? Quando você não quer ou não pode trocar o teu platinado, você pode usar esse recurso aqui. E não é só de pobre, é uma forma, vamos dizer, graciosa de falar, porque muitos motores antigos, eles simplesmente não têm a opção de você colocar um RAL, de você colocar uma aranha, ou de você fazer uma adaptação de hot spark. Então, isso eu falo com muito orgulho, esse módulo é a única opção para muitos motores, principalmente dos mais antigos. Então eu vou fazer a ligação aqui, primeiro eu vou eleger um lugar para fixar o módulo, e eu vou colocar ele aqui do lado, ó. Vou dar uma boa limpada aqui, sem muita frescura também, porque esse fusquinha é bem selvagem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, agora que eu escolhi o lugar e já limpei, eu vou fixar o módulo aqui na lateral da capa da ventoinha. Esse daqui é um lugar bem legal, principalmente quando você não tem dupla carburação, tá? Porque você vai usar o LED de uma forma muito conveniente quando você estiver fazendo o ajuste estático do ponto. Ah, então eu sou muito Zé Frizinho, eu quero o módulo escondido. Você pode passar ele ali por trás, colocar o LED virado para cima e você consegue ainda ver o reflexo do LED aqui, ou então você dá uma esticada de pescoço ali e consegue fazer o ajuste do ponto. Aqui a gente tem 4 fios, ridículo para fazer essa ligação, tá? O mais difícil vai ser o preto, que é o terra. E eu normalmente eu recomendo e eu ligo aqui junto do suporte da bobina. Bom, primeiro fio, aqui o preto no suporte da bobina. Antes que surja a dúvida, e que é provavelmente a dúvida que eu mais respondi nesses 15 anos do módulo, o módulo não é compatível com a bobina do Gol MI. Na verdade o módulo não é preconceituoso, ele não tem nada contra a bobina do Gol MI. O problema da bobina do Gol MI é que ela tem um tempo de carga muito mais rápido do que uma bobina cilíndrica, do que uma bobina asfáltica. Então, com o ângulo de permanência que o teu distribuidor oferece, próprio para esse tipo de bobina, você vai superaquecer a bobina do Gol MI. E você vai ter o oposto daquilo que você espera. Você espera o máximo de rendimento e você vai ter falta de confiabilidade e um baixo rendimento. Tá? Bobina que eu recomendo. A original, a 039, é a que a gente tem aqui, a E12V. A K12V, mais conhecida como 054 azul, apesar de que hoje é só um rótulo, ela não é mais azul igual antigamente. E por último, a KW vermelha, aí pode ser a 067, a 069, a 077 ou a 0997, tá? De acordo com, vamos dizer, do que aparecer aí na tua mão, mesmo que seja usada, dá para colocar. Marcas que eu prefiro, Bosch ou Delphi. Fio vermelho, positivo pós-chave, no positivo da bobina. Aqui é onde eu tenho o maior número de problemas quando a pessoa vai instalar e ela não presta atenção direito. Porque às vezes a bobina está invertida, tá? O polo positivo está aqui embaixo e a pessoa acaba ligando aqui, esquecendo de olhar onde está chegando o 15. O 15 normalmente no original é um fio preto que vai ligado de um lado da bobina, do outro lado vem um fio verde, que ele vem direto do distribuidor. Então esse fio verde normalmente ele está no negativo e o fio preto normalmente ele está no positivo. Se teu carro no passado passou por um zelão, ou se o seu nome começa com a letra Z, você pode ter invertido a bobina, tá? Então antes da instalação, minha recomendação, volte a bobina para a configuração original, positivo pós-chave ligado no mais da bobina, no 15, e o negativo ou o sinal do platinado ligado no menos ou no polo 1 da bobina. A nossa tá certinha, tá? Apesar de eu ser meio zelão, às vezes eu já tinha conferido isso quando a gente foi fazer a regulagem do motor. Então, agora o fio azul, eu vou desconectar o fio do platinado, que é esse aqui, ó. E agora eu vou ligar o fio azul do módulo no negativo da bobina. Qual outro fio que pode estar ligado aqui? Nesse fusquinha, nessa ratoeira, nenhum. Tá? Eventualmente, se você tiver um contagiros, pode ser que o seu contagiros esteja ligado no negativo da bobina. Pode ser porque ele pode estar ligado
ele tem um outro sistema indutivo que passa por um negócio que vai preso num cabo. Isso eu estou falando para os distribuidores mais antigos que eu já vi. Por último, mas não menos importante, o sinal do platinado ele vai chegar para o módulo através do fio verde. Tá? Então, quando eu criei o módulo há mais de 15 anos atrás, eu tomei o cuidado de colocar o fio do sinal do módulo da mesma cor do fio do platinado, pelo menos no caso dos fusquinhas, para facilitar a visão. Aqui a gente está sem uma capinha de plástico que vem aqui, você pode colocar uma fita isolante, um termo retrátil, uma capinha de conector fêmea. Deixa eu ver o que eu tenho ali para a gente fazer essa montagem. O que eu tenho ali é um termo retrátil, eu vou colocar, muito cuidado se você vai fazer isso, fogo, gasolina, tá? E isso daí normalmente não se combina, então toma muito cuidado se você resolver dar uma de hominho e usar um isqueiro. Então, por último, fio verde do platinado no fio verde do módulo. Antigamente, quando eu comecei a fabricar o módulo, eu recomendava em 100% dos casos que a pessoa desligasse o condensador. Tá? Com o passar dos anos, meu circuito foi se aperfeiçoando. Hoje, só vai ser necessário você desligar o condensador se o teu motor realmente estiver muito rebelde, ele falhar no momento que você montar o módulo. Pô, Tonela, montei o módulo e falhou. O que pode estar acontecendo? Desliga o condensador para começar. Outro detalhe, quando você vai instalar um módulo, é muito interessante você fazer o que eu mostrei a semana passada, regulagem do ponto, ajustar o platinado, principalmente se você está com platinado carbonizado. Isso daí, se você tiver um ruído elétrico sendo gerado na abertura e no fechamento do platinado, isso daí é amplificado pelo módulo. Um platinado bem gasto, bem carbonizado, vai transformar um motor que estava funcionando aparentemente mais ou menos no inferno. Tá? Você vai achar que a culpa é minha quando não é. Então, pré-requisitos para você instalar o módulo: platinado, contatos limpos, bem regulados, tá? E eventualmente você tem que estar ciente de que precisa desconectar o condensador. Por último, isso é um problema que eventualmente aparece principalmente nos Fuscas. Tonela, marcha lenta tá legal, na hora que eu vou sair o carro fica falhando e não vai. Quanto mais eu afundo o pé, mais o carro falha. Se eu tiro o pé e deixo o carro ir quase que no embalo, ele vai falhando pouco. Quem é o culpado numa situação dessa? Tá aqui, ó. Rotor do distribuidor. O rotor é baquelite desses distribuidores antigos. Com o tempo ele vai ficando poroso, o ozônio que vai sendo gerado aqui pela faísca, ele vai baixando a resistência elétrica do rotor. Então também é comum, tá? Ou pelo menos eu já encontrei casos de que o motor está funcionando mais ou menos com platinado, normal. Pô, Tonela, instalei teu módulo, meu motor ficou um inferno, ele não funciona, tive que desligar o condensador. E aí eu acelero, não vai. Pô, antes funcionava com o rotor, por que agora eu vou ter que trocar? Simplesmente porque antes você não estava aproveitando todo o potencial da tua bobina. Quando você coloca o módulo, você passa a aproveitar porque você tem um chaveamento eletrônico. Então muitas vezes não, provavelmente 10, 15% dos casos quando a pessoa instala um módulo, ela já tem que estar preparada para trocar o rotor. Novamente, Bosch ou Delphi. Tá? Vamos ver se esse rotor velho, porque eu não troquei nada aqui, não troquei tampa, não troquei rotor, só o platinado que é Zé Frizinho, vale o peso dele em ouro, ou quase tanto quanto esse Fusquinha. Vamos dar uma partida e ver se funciona. Ainda bem que funcionou sem problema nenhum, porque senão eu teria passado uma vergonha terrível. 10 minutos fazendo propaganda do meu próprio módulo, no meu próprio canal. Se não funcionasse, ia ser uma vergonha pavorosa. Tonela, vamos ajustar o ponto com o módulo? Vamos, mas lembrando que o ponto já está mais ou menos ajustado quando eu fiz com foi com o multímetro, né, Bianca? Foi. No outro vídeo. Então tá, aqui tem as marcas essa daqui é aquela polia toda quase que aeronáutica, ela tem todas as marcas de referência. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui nessa posição, tá? Ou seja, o motor gira nesse sentido, essas duas marcas aqui, 10 graus, 7 graus e meio. Normalmente eu recomendo o original seria aqui, ó, a de 10 graus alinhada nessa parte da carcaça. Eu recomendo logo de cara, ainda mais que estamos diante de uma gasolina que está chegando aí, que promete ser uma gasolina muito melhor na questão da eficiência,
eu recomendo, sempre recomendei 15 graus de avanço, tá? Às vezes até um pouquinho mais você pode deixar. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar aqui mais ou menos 30, 40, 50. Colocar a chave no contato. Bom, chave no contato. O LED não acendeu. O que eu vou fazer? Eu vou virar a polia ao contrário. Olha lá, ele acabou de acender. E agora eu vou vir nessa direção, bem devagar. A Bianca vai... Fica mostrando o LED ali, Bianca. Quando eu parar aqui, olha lá, parei. É que na verdade o que aconteceu? Olha, eu tô bem longe, eu tô com 50 graus de avanço, tô com muita coisa. Por quê? Porque quando eu tirei o motor, eu tive que virar o distribuidor e eu esqueci de voltar ele na posição original, tá? Na posição que estava, esqueci de ajustar o ponto, para a cápsula de avanço não atrapalhar na hora de descer o motor. Então pera aí que eu vou pegar uma chave para soltar aqui. Bom, vamos lá. Então eu vou colocar aqui mais ou menos nos 15 graus, que é o que eu quero, tá? Isso aqui é o pré-ajuste, vamos chamar assim. Agora eu vou virar o distribuidor ao contrário. Mostra ali, Bianca, até ele acender. Olha lá, ele acendeu. Agora eu atrasei o ponto porque estava adiantado demais. Agora tenta mostrar o distribuidor ao mesmo tempo que ali, tá? Agora eu vou começar a virar ele bem devagarinho, lembrando que ali a gente está nos 15 graus. Bem devagarinho. Apagou. Ele apagou. Agora é o momento que ele vai sinalizar para o módulo que ele tem que dar a faísca, tá? Tá nos 15 graus? Já tá. Se você apertar aqui, você já pode sair e rodar, mesmo porque a gente tava com 50 e o motor ligou, tá? O que eu vou fazer agora? Vou voltar o motor, porque agora sim a gente tá bem próximo. Voltei um pouco, aqui a gente tá com uns 30, 40 graus. A Bianca agora ela vai afastar e vai mostrar tanto a polia, quanto o módulo e quanto o distribuidor. O distribuidor eu não vou mexer mais. Agora eu vou girando bem devagarinho aqui. Na hora que a luz do LED, o LED do módulo apagar, ela vai vir aqui e vai mostrar a polia. A posição que parou. Pode vir, Bianca. Olha lá. Tá mais ou menos na marca que equivale aqui aos 15 graus. Por que eu quis fazer essa contraprova girando o motor pela polia e não confiando só na posição do distribuidor? Porque aqui, vocês que já viram o motor desmontado, tem um pinhãozinho de acionamento, tem a engrenagem de bronze no virabrequim, um monte de peça que com o tempo vai ficando folgada e muitas vezes quando você gira aqui, você está forçando ele na posição contrária a que ele vai rodar. Então quem tem que mover o distribuidor para o LED apagar é o motor e não o distribuidor, tem que mover o pinhãozinho. Tá ajustado, agora eu vou apertar aqui, vou dar a partida no motor e finalmente a gente vai poder dar uma volta, agora sim com muita dignidade. Bom, para você que é Zé Frizinho, eu vou pedir para a Bianca mostrar duas coisas. Esses bancos aqui, feitos no padrão Tamaka V, eles escondem uma coisa muito importante. Vem cá, Bianca. A forração original foi virada ao contrário para poder vir o novo tecido de veludo. Tá? Isso é bem comum quando um carro passa por uma metamorfose dessas, eles usam o curvinho original ainda para servir como base. E outra, eu vou pedir para a Bianca aproximar aqui no número do chassi. Pode aproximar, Bianca? Olha a perfeição do número do chassi, ainda com um carimbinho que deve ser da fábrica. Por isso que eu falo, muitas vezes o cara tem um carro todo Zé Frizinhado, mas ele não tem esses pequenos, esse pequeno detalhe, por exemplo, no número do chassi, mostra que nunca foi mexido aqui, tá? E na verdade, se alguém quiser essa forração aqui, eu converso com o dono do carro e a gente consegue fazer uma composição. Fusquinha 75 chegou aqui desenganado pelos melhores especialistas, arrastado pelo Carlinhos, e depois de uma metamorfose ele está rosnando como um tigre siberiano. Vejam a subida. Nada mais de trepidação, tudo absolutamente macio. E está bem esperto agora, depois do ajuste final do ponto.
limitações aí, pelo que a gente pôde perceber no barulho, mas está acelerando de forma progressiva, ainda mais se a gente for considerar que ele está um bom tempo aí parado. Os anéis provavelmente estão travados nas canaletas, até ele começar a soltar, isso daí vai demorar algumas dezenas ou talvez centenas de quilômetros. Tá? De qualquer forma, tá aprovado. Quando a gente chegar ali no plano, que a Bianca ficar do lado de fora, eu vou fazer o teste do freio. Eu já percebi que tá legal, mas mostrando de fora provavelmente vai dar para perceber toda a fúria no momento que eu piso no freio. Uma coisa é certa, com a rotina que a gente tem aqui no quintal do Tonela, principalmente agora que a gente acabou se especializando na montagem de motores, a gente desacostuma andar num Fusca 1300, tá? Porque normalmente, mesmo quando chega um 1300 aqui para fazer motor, acaba sendo convertido para 1600. Então, o fato é que quando a gente anda no 1300, a gente acaba fugindo um pouco da rotina e acaba nos primeiros momentos, aí nos primeiros quilômetros, estranhando um pouco. Mas o Fusquinha tá bem legal, tá? 75, mais um que a gente tirou do coma. Não é somente a série preferida da maioria do pessoal que assiste, pelos comentários que a gente percebe nos vídeos, mas também é o tipo de serviço que é mais legal para a gente fazer aqui na nossa rotina da oficina, juntamente com a montagem de motores. São emoções diferentes, tá? Nada como montar peça por peça de um motor e ouvir ele funcionando pela primeira vez, planejar junto com o dono, tá? Com a receita, a taxa de compressão e assim por diante. Mas também é tão gratificante quanto a primeira partida de um motor, a gente pegar um Fusquinha que tem um tremendo histórico aí, andou por décadas, tá, prestando serviços, e a gente tem o privilégio de tirar ele do coma, tá, que é o caso desse daqui, mais esse que a gente tá tirando do coma. Então quero agradecer o Mauro, que é o dono do Fusquinha, pela oportunidade. Espero que goste, tenho certeza que vai ter não somente boas memórias com esse Fusquinha aqui, que o pai dele foi o único dono do Fusquinha por todo o histórico, aí por 45 anos praticamente, mas também agora com a manutenção que a gente fez, ele vai poder não somente reviver as recordações, matar as saudades, como também rodar com confiabilidade com o Fusquinha. Então é isso daí, Mauro, muito obrigado. E a vocês que assistiram o vídeo, eu agradeço. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem nas redes sociais. E logo, logo, mais uma ratoeira saindo do coma aqui no nosso canal.